Olá, pessoal. Eu sou o Edgar Silva. A gente está em mais um episódio do podcast O Que da Questão. E esse é um episódio muito especial. Eu estou muito feliz hoje que a gente conseguiu aqui trazer alguém super ilustre que a gente tem uma surpresa para vocês daqui a pouquinho. Então, Pedro Nuno, por favor, se apresenta e fala um pouco aí de você, né, que é o nosso convidado de hoje. Pedro, se apresenta aí para nossa audiência. Oh. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e é um prazer imenso aqui de trocar as ideias, né? Então, meu nome é Pedro Nuno, hoje estou como CISO, né? Trabalho com segurança da informação, também na parte de privacidade de dados e tenho uma trajetória na parte de segurança aí desde os 18 anos de vida. E com a alegria de estar lançando um livro, né? Que é um trabalho já de uns 10 anos que eu tenho buscado nos estudos e tenho o prazer aqui de lançar com vocês. Obrigado pelo convite de novo. Muito legal, obrigado você, Pedro. E aí, ó, aproveitando, temos aqui então, o livro é esse aqui, acho que ali vai dar para vocês enxergarem também. Então, assim, ó, Estratégias de Outsourcing das Operações de Segurança da Informação. Então, é um livro aqui, ó, lançamento. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de estar aqui lançando isso aqui conosco. E, Pedro, então, vamos aproveitar aqui, né? E, assim, bom, outsourcing é um tema super importante. A gente sabe que hoje esse mundo, né, como ele vive hoje em dia, essa é uma operação muito comum. Então, me fala um pouco do seu livro, o que que ele aborda, ou até um passo antes, o que que te motivou a escrever esse livro? E aí fala um pouco da gente, o que que você está cobrindo, né, dentro dessa obra Boa. aqui que você tem. Então, como que eu comecei a pensar na temática do livro, né? Diante dos meus estudos, a gente sempre trabalhou com a contratação de fornecedor de segurança, né? E essa parte de contratação, ela é meio complexa, porque você tem uma série de nuances que, se você não fizer certo, de alguma forma vai te trazer algum problema. Então eu aproveitei esse tema para cada curso que eu fiz, eu fui desenvolvendo esse tema. Então no curso superior eu escolhi a temática relacionada, no pós-graduação eu dei continuidade à temática, no mestrado eu fechei com esse tema e depois eu fiz um pós-mestrado, na realidade uma especialização também baseado no tema. E por fim, no último curso que eu fiz de conselheiro, dois professores, né, me ajudaram a colocar esse plano em prática, porque praticamente já estava escrito, né, eu só Uhum. não tive tempo de publicar. Mas a ideia foi as experiências negativas que eu tive, né, com contratação. Isso é E à medida que você interessante. vai tendo Uhum. experiências negativas, você vai aprendendo. É o que o livro Antifrágil fala, né? Um livro Aham. que eu gosto bastante. Então, assim, você vai aprendendo com os erros e vai ajustando. E eu fui colocando isso no papel, o que, que realmente era importante. É claro que hoje existem uma série de treinamentos que falam de gestão de contrato. Eu juntei os dois temas, né? E trouxe um pouco da minha experiência. Então, tem vários exemplos Uhum. do que se preocupar, dos riscos, etc. Mas foi isso. E o foco é mais acadêmico, né? Para quem está começando agora Uhum. na área de segurança da informação, ou aquele gestor que já é especialista e quer dar de presente aí para o seu colaborador que quer desenvolver, né? Eu Uhum. não venho aqui também ser o rei da razão, né? Não é Aham. isso. Eu só coloquei no papel a experiência que todos nós já temos de contratação. Legal, o que eu achei interessante seu comentário, então aqui você compartilha experiências que às vezes não deram tão certo, É uns exemplos, é. é, E o é, que se preocupa, que a e gente tem que se preocupar, é. isso é interessante, né, porque em todas as áreas, você mencionou, né, esse livro que é bem interessante, tem uma frase que eu ouvi de um amigo meu que é muito, muito legal, que é: o cemitério dos derrotados é silencioso. Você já ouviu essa frase, né? Não. Que assim, todo mundo adora falar de caso de sucesso, Ah, não, é. né? E assim, e a gente sabe que, e assim, até tem um evento que uma vez eu vi que o pessoal convida muito mais pessoas que fracassaram, que às vezes você tem muito mais experiência, né, em É fracassos ou verdade. algo que deu errado do que no próprio, tipo, todo mundo vem aqui, tudo funciona, né? Isso acontece, né? Uhum, Às vezes, teve um dia que eu conversei com um colega de trabalho e
tudo funcionava na empresa dele, foi o que eu falei. Me convida para conhecer, porque Papai Noel e é isso aí eu quero conhecer, né? Aham. Porque até hoje eu nunca vi, né? E como que você vê a evolução do outsourcing, né? Porque a gente passou até por fases, assim, questão de pandemia e tudo mais, teve diferença. Como que você vê, você está aí desde os 18 anos, né, nessa área, então como é que você vê essa evolução, né, desde lá do seu início até hoje? Então, assim, o que eu vejo é, existem áreas que são bem maduras na contratação, indústria principalmente. Quando você fala as áreas, você está especificamente assim, tipo de Áreas empresa, de negócio, a tipo de negócio, empresa, tipo então, indústria, bancos, banco, aham, etc. Porque, como são regulamentadas e os colaboradores são bem capacitados nesse processo de gestão de contratação, então você consegue ter uma evolução muito mais rápida. Tanto é que o que eu aprendi há 10 anos atrás, hoje é bem usado. O problema é que não são todas as áreas que seguem um modelo de contratação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai contratar um pentester uhum, ou um teste de vulnerabilidade, dificilmente você vê a pessoa que está contratando pedindo um currículo de quem vai fazer o teste. uhum. Só que isso é básico. É a mesma coisa de você contratar um pintor para dentro de casa e você não sabe se o cara Não tem sabe o trabalho dele, o qualificação histórico ou não. Você dele. só vai ver depois que ele pintar. Uhum. E aí já é tarde. É isso que eu ia falar, né? Isso aí já é tarde, né? Então, Vai que o pintor é daltônico. Vai dar ou não é problema. pintor, Ou né? não Ou é é pintor, ou mecânico, é, né? E exatamente, tá é. fazendo um bico, Aham, né? aham. Mas é isso, assim. E então eu vejo que aí é minha experiência. Uhum, Às vezes você contrata uma série de colaboradores que sequer tem um conhecimento de contratar, porque ninguém deu a oportunidade dele passar por um processo de contratação, e muito menos o gestor dele capacita essa pessoa uhum, para fazer uma gestão eficiente uhum, do fornecedor. E eu estou falando de todos os níveis, tá? aham. Não é só analista, Então, esse né? livro ele vai ajudar toda a cadeia, desde o gestor até os analistas, funcionários, até pessoas que estão entrando na área. Isso aqui seria uma obra para Exato, eles entenderem como que funciona isso. E exatamente. aí, Pedro, uma coisa interessante, dentro desse cenário, né, que a gente tem de cyber, até te comentando antes, tem esses episódios estão indo para pessoas que talvez nem são da área de cyber e tudo mais. Então, assim, ou até estão tentando entrar na área. Quando você fala de outsourcing, explica pra gente assim, o que que Boa, seria, né, bem essa questão do lembrado. outsourcing em si. Tá, então assim, qual que é o que que é o outsourcing? É você terceirizar, né? Ou contratar um serviço de- com um especialista Uhum, que você não tem essa habilidade, ou você não quer ter, ou você precisa que alguém faça para você. Então, é como se você terceirizar aquele tipo de atividade com um prestador de serviço uhum, habilitado. E você já faz isso no seu dia a dia. Você, uhum, por exemplo, você tem. Vamos tirar as exceções aqui, porque tem gente que pinta a casa, tem uhum, gente que conserta o carro. Tirando as uhum. exceções, você vai contratar um pintor para pintar sua casa, então você está terceirizando um serviço Sim, especializado. Você vai contratar uma concessionária ou um mecânico para cuidar do seu carro, porque você sabe que ele tem habilidade, que ele tem as ferramentas necessárias. E por fim, por exemplo, é o exemplo que eu sempre uso, você não tem médico em casa. uhum. Você contrata um plano de saúde, porque você tem uma rede de médicos, uma rede de hospitais, uma rede de conhecimento e de exames que você vai poder utilizar num preço Acessível. acessível. Aham. Então, esse que é o foco da terceirização. E quando a gente fala de terceirização da segurança da informação, é que eu explico as vantagens, né? Eu já começo assim, quais são as vantagens? Então, eu já defendo. Uhum, De novo, existem casos e casos. E também existe a ideologia do gestor. Tem gente que não gosta de contratar. uhum. Mas, Principalmente segurança, né? Era uma pergunta que eu ia é, te fazer que até pode ser uma pergunta aí, né? Não é capciosa, mas assim, quando você fala de segurança e você faz o outsourcing, você está trazendo um terceiro, alguém que não é da sua empresa, né, ou seja, de fora, para cuidar de segurança, como que é, o pessoal de alta gestão, de repente, encara isso? Tipo, que aspecto você acha que isso pode impactar? depende muito. É a mesma coisa assim, você não está terceirizando a sua saúde, a sua vida, um Uhum, plano de saúde? sim, Você não coloca a sua vida na mão de um médico? uhum, Quando você não tem capacidade e nem know-how e nem conhecimento para cuidar da segurança da informação, o melhor caminho é você contratar parceiros que saibam fazer isso.
Legal. Porque, infelizmente, dentro do cenário que a gente tem hoje, são poucas empresas que têm condições de ter toda essa infraestrutura dentro de casa, mas é muito mais barato você contratar uma rede especialista com um fornecedor. Ele tem dezenas de pessoas ali dentro, cada um na sua especialidade, 24/7. Como que você coloca toda essa estrutura dentro de casa? É difícil. Agora, voltando à pergunta, tem sim um certo pré-conceito, Uhum. mas sabendo como conversar e mostrar, você pode mitigar os riscos. No livro eu falo. E aí, ó, você, ó, por favor, se vocês tiverem curiosidade, acho que aqui vai estar abordado. E aí, aqui a gente vai pedir alguns spoilers teus, né? Então, Bom, assim, e quais são os principais fatores, né? Tipo assim, que quando você, para esse tipo de empresa, assim, como que ele avalia? O que que é relevante você ter em conta quando você está trazendo, como você falou, uma rede de prestador de serviço? Porque você, é como você falou, você também, vou pegar o plano de saúde como exemplo. Não é qualquer plano de saúde que é você vai verdade. contratar É para sua isso. família. Muito bem. Então, você deve ter alguns critérios, né? Boa. Então, como que você traz esses critérios assim na mesa, né, para gerar o diferencial de um prestador A para um prestador B? Então, boa questão. No livro eu falo vários, né? Mas a gente pode falar sobre alguns aqui. É, quando você vai escolher um prestador de serviço, uma empresa que vai ser o seu parceiro, eu falo muito disso, é de parceria, né? Uhum, É, você tem algumas coisas que você tem que se preocupar. Primeiro é a questão de know-how dessa empresa. Isso você pode avaliar basicamente pelo mercado, né? Você tem grupos que já utilizaram o serviço ou clientes que já utilizaram e uma simples pesquisa de satisfação com os seus colegas ou com clientes atuais, você já vai ter aí um feed sobre o serviço. uhum. Então, isso é um critério bem utilizado. O segundo critério é a especialização da empresa. É o que eu falo, você vai contratar um mecânico, quase ninguém sabe o que que o mecânico, qual o curso que ele fez. Não sei Uhum. se vocês já viram quando você vai num escritório do seu mecânico, aquele tanto de diploma colado Sim, na aham. parede, inclusive eu vejo isso outra, a função dele é para te mostrar o seguinte, ó, eu não sou qualquer um. Tô te dando um respaldo, Tô te né? dando um respaldo. O Uhum. prestador de serviço também tem que cobrar. Qual que é o respaldo dele? Então, isso é um critério muito importante. Outro critério que eu falo bastante é na flexibilidade. Hoje em dia, dependendo do contrato que você tem com o seu parceiro, ele não vai te dar uma flexibilidade. Em que Ele, sentido no flexibilidade? sentido de abrir o contrato e falar assim, ó, não está no contrato. E aí é o que eu falo. Parceria que você abriu o contrato para ver requisito de contrato, a parceria já começou ruim. No sentido assim, então você contratou e aí você tem um escopo definido com 5 itens. Mas Exato. às vezes a circunstância vai te falar, cara, eu preciso de um sexto item. Ou que é coisa simples de Aham. resolver. Uhum. Só que o parceiro é tão engessado que ele não Uhum. consegue. Porque o processo dele é engessado. Por isso que eu falo que bons pequenos Isso que eu ia perguntar. parceiros. Então, às vezes, você pegar uma empresa gigante de consultoria é muito Exatamente. mais complicado que às vezes uma Engessada. empresa, uma E consultoria mais boutique, menor nesse exatamente, porque sentido. ela vai ter que. Não é que ela vai ter que. Ela tem que seguir alguns processos e Uhum. ela precisa ali abrir o contrato. Quando você contrata empresas de menor porte, essa flexibilidade é fácil de você entender. Eu dou o exemplo de navio. Qual que é a diferença de uma lancha e de um navio? Você faz uma curva numa lancha É. muito mais rápido Uhum. e mais fácil. Um navio você não consegue fazer isso. Você tem uma série de critérios que você tem que respeitar para fazer uma mudança de direção. É nesse sentido. Então, essa flexibilidade é muito boa. Eu aprendi isso durante os últimos 30 anos. Por isso que eu prefiro muito mais um parceiro que eu seja o cliente preferencial Uhum. do que eu seja mais um. Uhum. Porque mais um eu vou entrar para uma fila e aquele mais um é mais um. É. Então, ele não vai te dar a atenção que você merece às vezes, né? É E bem. às vezes aquele parceiro que te dá uma atenção maior, que tem o mesmo know-how, tem os mesmos especialistas, tem a mesma tecnologia, vai te dar uma atenção melhor. Isso é importante, como você falou, às vezes, para uma empresa menor, você é aquele cliente que ele não pode te perder. Então ele Exatamente. tem que te tratar da melhor maneira possível. Mas pegando um gancho,
eu sei que no livro você fala muito da questão de governança. Então, imagina só, você deve ter contratos às vezes com empresas menores, maiores. Fala pra gente um pouco de quais técnicas, né, quais são as Boa. lições quando você fala de governança, porque eu imagino não deve ser um negócio trivial, você um outsourcing, vários contratos, contratos diferentes, termos diferentes, formas de pagamento diferentes, tipo medição diferente. Então, o que que você, né, eu não sei se isso é a governança, né, em si, É sim. mas como é que você tem a falar sobre isso? Então, a gente tem um problema sério, né? A gente contrata, mas não mede. E quem não Uhum, mede, não gerencia, né? uhum. Então, dando um exemplo quando você vai levar um carro para o mecânico, você volta, a primeira coisa que você faz é monitorar se aquele serviço foi bem feito. Se tirou o grilo. Tirou o grilo, Aham, você está aham, monitorando ali, aham, sim. e se aparecer hoje, daqui uma semana ou um mês, você vai Você lembrar e volta. você volta. Aham, Mesma coisa do pintor dentro de casa. Por menos que você seja especialista ou mais que você conheça, você consegue verificar se ele está sujando o chão, pintando errado ou sujando a porta, etc. Então você está monitorando ali. O que acontece hoje é que, ou por preguiça ou por falta de competência, você não faz uma gestão correta do falta seu de fornecimento. processo também, né, acredito É eu. processo da Hã, empresa, mas eu aham, não posso jogar a culpa no processo porque eu trabalho sem processo, porque eu tenho competência. aham, O meu colaborador tem competência. Às vezes a empresa não tem processo, mas você tem competência. aham, Por isso que contrata a segurança da informação. Porque às vezes não tem nem processo, mas tem a competência do aham, profissional que você está contratando. Mas assim, o que eu vejo o da governança às vezes eu contrato e não monitoro. Então, quais são os itens de governança que a gente aprende? Às vezes a uhum, gente aprende na prática, a gente aprende com o processo, ou a gente aprende por falhas e erros. Então, primeiro tem um antes, né? Eu não estou falando do antes aqui agora, mas já contratei, segui todos os processos. Então, é o monitoramento do contrato. Ah, mas eu vou monitorar 30 contratos? Não, escolhe os que são mais críticos para você uhum. monitorar. Quando você fala monitorar, você É está acompanhar. acompanhar. Acompanhar o Aham, contrato. Ah, mas acompanhar quando? uhum, Como? Tem pessoas que só de receber um relatório mensal acha que está acompanhando um contrato. Não está, ele está se enganando. uhum, Não, todo mês eu recebo um relatório com os indicadores uhum, do meu SOC, do meu uhum, gestão de acessos lá, do meu serviço, etc. Uma coisa é você receber um relatório no final do mês. Outra coisa é você parar toda semana e acompanhar os SLAs, os SLOs, o que funcionou, o que não funcionou, os incidentes, os itens do contrato. Se você quiser acompanhar cada item do contrato, isso aqui atendeu, isso aqui não atendeu. Esse monitoramento que a gente não vê acontecendo. E a gente só vê assim, no máximo é um relatório semanal, mensal e tá tudo bem. E de novo, às vezes é por falta de conhecimento, competência ou preguiça. O cara não quer fazer, porque dá uhum, trabalho. E realmente dá trabalho. E é o que eu falo, assim, bons gestores de contrato fazem bons contratos. uhum. E o bom gestor de contrato é bom para todo Eu ia mundo. falar, o que que é um bom contrato? Então, um bom contrato é aquele que você te atende o cliente da forma que ele quer. Uhum, Então, se eu quero uma bola azul e ele está entregando uma bola azul, tá ótimo. O uhum, problema é na hora que ele começa a entregar uma bola murcha. uhum, Azul, mas murcha. Então já não foi o que você contratou. uhum, Então é o básico bem feito, né? uhum, É o combinado não sai caro, né? É o bom inimigo do ótimo. uhum, Se você contratou, vamos entregar o A. Só que geralmente, aí eu não vou entrar no mérito aqui, da parte de venda do serviço, tá? De uhum. quem vende, te apresenta uma E quem coisa, entrega? e quem entrega é outra pessoa Aham. e é totalmente diferente. E isso acontece toda hora. Toda hora. Inclusive, estou passando por um momento assim. E aí eu quero pegar o gancho aí de outro ponto do seu livro. Aí, como é que você avalia os fornecedores do ponto de vista assim, beleza? Como que esse cara que não está me contando uma historinha de vendas, né? E tipo assim, e aí você até comentou, a gente consulta os colegas, tudo mais e tal. Mas se for ver se for uma empresa menor, você não tem tantos cases. Então, tem alguma técnica que você consegue avaliar se um fornecedor ele tem capacidade ou não para te atender? Tem algo que você consiga compartilhar com a gente nesse sentido? Então, geralmente, dependendo do serviço, você consegue fazer uma avaliação do serviço. Você pode fazer uma POV, você pode fazer que é uma prova de conceito. Você pode pegar a experiência de outros clientes, que eu gosto muito disso, dessa troca, né? De como está o serviço aí?
Qual que é o escopo? O que que você está achando do serviço? Esse filho é muito Mas você importante. liga pro Liga. cliente do cara, você Liga. pede contato, Peça o contato e e aí liga. você recomenda então. Hoje em dia eu não preciso nem pedir muito contato, não, porque o grupo é tão conhecido que é só você jogar num grupo de WhatsApp que a gente tem de colega. Agora eu quero pegar um gancho disso aí. Pra quem não É outro sabe, corte, pessoal, né? outro corte. Pra quem não sabe, o pessoal de segurança, eles têm vários grupos. Lá no sul, por exemplo, chamam de confraria. Já Confraria. viu? Confraria É. da Sé e tudo mais e tal. Confraria CSO. Então, se você é um profissional aí, ó, começa a fazer um trabalho legal, porque eles têm esses grupos aí que é bem bacana. Só que assim, Bacana, eu sei que é bacana. tipo uma seleção de vários caras aí que vocês. Que assim, que eu sei que até assim, quando alguém é recomendado, é recomendado. E se não for recomendado, vocês, tipo, também Tira não fora, né? tira fora, né? Então, isso é importante para as pessoas e para os fornecedores, né, pessoal? Então, quem é fornecedor tem que trabalhar bem para ser exatamente, né, Eu te falo, bem recomendado se no você não, mercado. se você não for bem recomendado nesse grupo aí, tiver 30, 60 CISOs, Curiosidade, quantos CISOs tem nesse grupo de WhatsApp que eu sei que vocês participam? na média Você, de 30. 30 CISOs. De empresas Não é só CISO, né? significativas. Não é só CISO, né? São profissionais da área de cyber que têm de alguma forma, poder de decisão e influência, assim. E aí, Mas bom, mais um grupo de amigos, né? Eu considero assim. mas Apesar que assim, alguns não são, mas tudo bem. não, mas isso aí, Tô brincando. isso aí, tranquilo. Aproveitando, tá, pessoal? A gente vai fazer uns eventos bem legais aí. Então, assim, a gente tá organizando, né, Carol e Beto Jamaica, a gente tá organizando para BH e São Paulo. A gente vai fazer como é o nome do formato? Não, o formato também é surpresa, mas vai ser bem diferente, bem interessante. E aí a gente vai convidar esses caras. Então, os caras estão lá no WhatsApp escondido, vão todos lá Bom, estarem, eu te né? indico as pessoas. Então vai ser bem, bem bacana. E aí, então a gente viu até o momento assim, então beleza, outsourcing é importante, quais são os riscos que você tem que, né, a governança, né, de como você Governança trata o fundamental, outsourcing, monitoramento. o que que e aí, eu imagino que tem vários riscos, né, assim, a área de segurança a gente vê que é muito análise de risco, né, tipo assim, você calcular o risco hoje em dia, né, Isso. tem até fórmulas para isso. Então, existe algum método no qual vocês calculam o risco de, por exemplo, existe alguma área de cyber que não é legal fazer outsourcing? Claro, Que o com certeza. risco envolvido, ele não vale a pena de jeito nenhum Claro. vocês fazerem? E como que seria isso? Então, uma das primeiras coisas antes de você terceirizar, que eu falo no livro, é faça uma avaliação de risco do que terceirizar e não. Porque dependendo da empresa que você está, tem vários fatores condicionantes ali que vão te mostrar que não vale a pena você fazer essa terceirização. Mas vai depender muito do seu cenário e da sua empresa e também do gestor. Porque tem gestor que quer tudo debaixo da asa. Tudo bem, não tem certo e errado. Tem linhas de gestão. Mas essa avaliação de risco é importante. Então, vou dar um exemplo aqui, pode ser que não se aplique em outras áreas, tá? Mas, por exemplo, gestão de acesso. Talvez você trabalhe numa empresa que a gestão de acesso tem que ficar dentro da empresa, porque é uma área visada. Pode ter risco de insider, né? Venda de credencial, etc. Então, talvez não seria uma boa você terceirizar. Ou talvez você trabalhe com processos críticos de negócio, por exemplo, bancários, cartões, área de fraude, por exemplo. Área de fraude você tem que ter pessoas de pura confiança ali e muito bem segregado. Então, vale fazer uma avaliação de risco. Agora, dependendo da criticidade da empresa também, às vezes você não tem nada crítico e pode terceirizar tudo. Inclusive, existem empresas hoje de serviços de segurança que você faz full outsource. Até o CISO é Eu ia terceirizado. explicar, né? Tem agora até não, o fractional CISO. Então assim, hoje é mais fácil usar o chat GPT, né? Ali tem um CISO a service ali que na hora te resolve. Inclusive eu tenho uns 3 bots de CISO a service. Mas chega nesse nível Nesse já? nível. Se quiser, depois eu te mando um bot de CISO a service. Gratuito, inclusive. Sério? Você E pergunta funciona? se você quiser. Claro, eu uso. Isso aí é uma informação importante, hein? Então, Mas assim, tem um monte de gente agora botando boné de CISO a partir de agora. Não, sim, e funciona. Assim. Mas a experiência, no final, Não, também é diferente. conta, né? Tem que Nós estamos saber brincando avaliar. aqui, mas que tem. Então, assim, existem empresas que têm full outsourcing. Então, você vai terceirizar toda a sua operação, gestão de acesso, resposta a incidentes, monitoramento, inclusive toda a parte de consultoria ali de um CISO, ou de um arquiteto de soluções, ou de um consultor de advisor, etc. Então,
Então, voltando à pergunta, assim, não é tudo que você terceiriza. Faça uma avaliação de risco antes e avalie o que você vai terceirizar. O que eu falo é que a operação, aquilo que não agrega valor, não justifica você estar gastando energia e esforço da empresa. Então, assim, o core O core você tem fica. que manter, Isso. mas, por exemplo, quando você fala, por exemplo, um pentest, eu não tenho por que ter um pentester dentro da minha organização. É mais ou menos isso que você está Então, falando? bom exemplo. Você pode até ter um de confiança, Aham. mas você concorda que se eu contratar uma empresa que tem 15 pentesters e cada um com seu método e vai fazer um pentest na sua empresa é melhor do que o seu interno, que é só uma pessoa? É. E talvez está limitado a um conhecimento em si? Por que existem programas de bug bounty hoje? Uhum. Porque você pode contratar Os melhores os caras do mundo. melhores Sim. caras e você escolhe o E que não está na currículo tua empresa, né? e que nunca vai estar. Sim. Esse cara nunca vai estar, a não ser que você tenha uma grana para pagar um Tem valor caras de que um. vivem disso, né? Vivem disso. Eu Nunca, vi. nunca pode falar, né? É, Pode ser que sua empresa tenha condições, não, né? eu vi. Não, mas eu vi um caso aí de um cara que descobriu uma falha de segurança aí num. Não vou citar pra gente ser ético, né? Claro. Mas assim, o cara ganhou acho que US$ 250.000. Então, Um problema que ele resolveu. E é um negócio meio que bobo, né? Então, para alguns países, US$ 250.000 é um salário anual. Então, o cara descobre exatamente. 2, 3 vezes no ano e Tá tá bom, ele bem tá de bem. vida. Isso é real. Uhum. Isso é real. E aí, pegando o gancho disso aí, você falou assim, beleza, o core business é importante ter, mas você falou que tem empresa também que faz full outsourcing. Como que é a relação do outsourcing versus a questão de privacidade de dados? Tipo assim, porque você falou, pô, às vezes eu tenho informação sensível, e aí eu tenho um outsourcing, que às vezes eu tenho um bom contrato, Sim. pegando o que você falou, mas eu não chego no alcance muitas vezes do funcionário daquele outsourcing. Então, como que fica essa relação? Existe algum impacto? Existe alguma boa prática que você, né, consegue compartilhar com a gente? Então, assim, o que eu vejo, e já é tendência, isso já acontece, hoje você, inclusive, terceiriza toda a parte de compliance de proteção de dados. Você fala assim, como Uhum. assim? Eu vou terceirizar toda a parte de proteção de dados da minha empresa? Sim. Hoje nós já temos serviço dessa forma. Então, são empresas que ele vai te entregar todo o know-how para proteção de dados. Aí você está falando de privacidade, vamos focar aqui em LGPD, Uhum. GDPR, etc. Que ele vai te dar todo o arcabouço de ferramenta, processo e pessoas e tecnologia, etc., para proteger os seus dados. Por quê? Porque às vezes você não tem know-how, de novo, você não tem tempo Uhum. e você prefere contratar uma empresa que vai te dar isso tudo pronto. É Uhum. claro que, de novo, você vai precisar, talvez você não vai precisar dessa equipe toda dentro de casa e vai ficar bem mais em conta para você contratar, mas é importante ter uma pessoa boa de gestão de contratos e privacidade para poder monitorar esse contrato. Porque eu sempre falo do monitoramento, né? O monitoramento é importante, porque senão você não sabe quais são seus SLAs, KPIs, etc. Mas hoje, assim, depende do seu apetite a risco. Você pode Uhum. fazer isso. Agora, de novo, você fez uma avaliação de risco antes da contratação e entende que aqueles dados pessoais não seria bom você terceirizar para uma pessoa cuidar, aí você vai ter que pagar o preço de ter toda uma estrutura interna, know-how interno, segurança interna para manter. Uma boa discussão essa questão da Aham. privacidade, mas hoje já é realidade, tá? Tá. Você tem vários escritórios aí que já te dão Então esse você terceirizado consegue, também. então você complementa o outsourcing de várias áreas também com essa parte de compliance, tipo, Sim, seriam sim, hoje, dois. hoje é uma tendência. Legal, Hoje é uma legal. tendência. E aí, me fala um pouco, Pedro, nesse aspecto assim de como que a gente implementa? Existe assim algum framework, tipo assim, sei lá, algo no nível de um caderno de maturidade? Quais são os passos que eu tenho que fazer na minha organização, caso eu queira trazer um outsourcing para dentro dela hoje? Partindo, acho que existem estereótipos, né? Existem de repente empresas que já têm alguma coisa, empresas que não têm nada. Eu acho que isso está coberto no teu livro também, né? Mas assim, você consegue falar um pouquinho para a gente nesse Então, aspecto? tem vários frameworks que te apoiam na contratação, inclusive que não são de tecnologia, tá? Todos esses, Uhum, eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são, mas assim, tudo que você hoje tem de contratação e de métodos de contratação saiu da área de contratos, né? Saiu uhum, de estudos da área de contrato. Tanto é que eu faço referência no livro, como eu falei, é um pouco acadêmico, então tem referências de outros livros e eu fiz questão de citar, porque como o tema é muito amplo, às vezes uma pessoa que quer
aprofundar mais no estudo, vai poder ver que tem uma série de outros estudos de outros escritores que aprofundaram nesse tema para outros objetivos, né? Outros focos. Então, existem várias metodologias. O que eu fiz, basicamente, é não seguir uma metodologia específica. Você O que eu, combinou. o que eu defendi no livro é, vale a pena terceirizar? Vale. Por quê? Aí eu justifico. Eu não entro no mérito se a pessoa quer ou não. Eu estou só justificando que vale a pena contratar um serviço Sim. de segurança numa empresa. Quais os riscos mitigar, né? Que também tem nas metodologias. Então, você tem que fazer uma análise pré. E pós-contratação, como você tem que monitorar. Medir, aham. Porque a gestão de contratos, cara, ele é um risco. É aquele negócio, por mais que ele te apresente no PPT, por mais que esteja no contrato, e você tem um contrato muito bom, com todos os requisitos, eu já participei de contrato, não precisa citar o nome da empresa, que a gente tinha um caderno com mais de 1000 folhas. Quem Com trabalhou comigo na guidance, Samarco sabe o que era. Um Aham. caderno desse tamanho, só para os requisitos de segurança do contrato. Então imagina, todo mês a gente tem que passar item por item, Mas o que isso validando. agrega para o negócio? Algo desse Cara, eu aprendi nível? que não agrega muito, sabe? Porque você Aham. perde muito mais tempo fazendo a gestão do contrato do que Aham. as entregas. E aí você chega num ponto, assim, eu já cheguei num ponto absurdo do fornecedor virou assim, não, pode cobrar a multa. Que vale mais a pena eu Do que- cobrar a multa do que que ele resolver o problema. Mas é engraçado que você não quer. Você não, a sua empresa não vive de cobrar multa, vive né, do seu Do negócio. serviço, Você então, está sendo bem olha o atendido. nível que chega, Aham, né? aham. Então, assim, essa consideração que é importante, sabe? E aí, Pedro, nesse sentido, assim, vamos. Até quando a gente começou nesse assunto, né? Fala pra gente aí, se você puder, claro, não precisa revelar a empresa e tudo mais e tal. Fala pra gente um caso que você de repente tentou ou começou a implementar outsourcing e de repente não funcionou bem, né? Tipo assim, tipo assim, cara, isso aqui capotou totalmente, foi até com base nesses episódios que eu tirei lições que chegaram, né, me permitiram chegar ao livro. Tipo, Não, tem o que você claro, pode assim, compartilhar? claro que eu posso. Assim, de novo, não existe 100% de acerto. Quem fala que contrata certo o tempo todo, complicado. Por isso que a gente tem fornecedores que a gente gosta. Né? Então, sempre que você vai conversar com alguém, fala assim, eu gosto de trabalhar com fulano, gosto de trabalhar com ciclano, porque você sabe que são fornecedores que não vão te dar dor de cabeça, ou contrato vai dar problema. Qual que é a diferença? É se os dois estão de comum acordo de resolver o problema. É igual casamento. Sim. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde, mas a comunicação, que eu falo muito no livro, comunicação aberta, já que fechou um contrato, se aparecer algum problema, vamos ajustar, se precisar fazer ajuste de pessoas, processos, etc. Agora, sim, eu tenho vários. Teve uma época que eu contratei um serviço que a empresa não estava... Que aí foi falha, ainda não tinha um livro para me ajudar ainda, né? Olha, Mas- quem precisar, falando no livro, olha aqui, ó. Estratégias de outsourcing das operações de segurança da informação. Então, olha aqui, ó. Falando no livro, cara, onde que esse livro tá à venda, Pedro? Estão em todos os canais de venda do Marketplace, então Aham. Amazon, Mercado Livre, etc. Posso ler no Kindle? Já tem Kindle também? Pra quem quiser Kindle? Já tem até áudio, eu acho. se Ó, eu não me que legal. engano, Caramba. Mas editora dialética, no site você tem tudo. Legal, E legal. por lá, às vezes o valor é melhor, tá? Ah, legal. Porque Show. é direto na editora, né? Ou então, se você tem um corte aqui do nosso LinkedIn, você comenta aqui e aí você vai concorrer ao nosso sorteio. Mas tem que comentar, beleza? Vamos lá, Pedro, continue. Desculpa te interromper. Boa. Agora é lembrar onde que nós paramos. Você não tinha o livro, aí por isso que você, né? Por isso você escreveu o livro, vamos lá. E aí foi feito um contrato e a empresa não tinha capacidade de entrega. Mas qual a falta de capacidade na época? Era Técnica mesmo? Era serviço de operação Pessoal, de segurança. mais pessoal ou fazer a técnico? operação de um... Hoje a gente chama de... É o antivírus. Hoje a gente chama de MDR, etc. Mas era toda a operação ali do antivírus, de instalação, acompanhamento, resposta a incidente, etc. E não tinha capacidade. Então aí começou a dar uma série de problemas. Às vezes os problemas não eram resolvidos porque não tinha equipe Capacitada. preparada. Já tive outros de que isso é comum acontecer, hein? E aí o erro em si, nesse caso, foi não mitigar ou não avaliar ou não avaliar consultar. a empresa, assim. Aham. Você acreditou numa
num PPT, Uhum. na hora de operar não era aquilo, e você só vai descobrir um mês depois. Por Uhum. isso que a parte de avaliação de fornecedor ele é muito importante, porque você mitiga, você não resolve o problema, mas você Uhum. mitiga. Você quer ver um exemplo do que acontece hoje? O cara te vende o serviço sem ter a pessoa que vai, sem ter os profissionais que vão te ajudar. Uhum. Isso é normal de acontecer. Ainda mais se você falar que você precisa de uma pessoa alocada naquele tipo de serviço. Ele não tem, porque ele tem que ser otimizado. Uhum. Mas na hora que você cobra, fala assim, tá bom, eu quero uma pessoa, eu quero o currículo dele, eu quero saber nome, CPF, etc. Eu quero esse cara aqui, Uhum. que eu quero ver. Uhum. Ou eu quero ele no primeiro mês para eu ver. Quando você faz isso, você já quebra as pernas do fornecedor. Já dá Porque apenas ali uma se ele não filtrada, né? tiver, Uhum. ele não vai te mandar ninguém. Uhum. Então isso é comum de acontecer. Aconteceu comigo. Uhum. Né? E acredito que aconteceu com várias pessoas. Bom, e aí como você falou agora um caso, né, que, né, de capotagem, vamos fazer um caso assim, onde que algum caso de sucesso você implementou com lições que você, né, tirou do Então, aí livro? depois de quebrar a cabeça muito, assim, eu não tenho, não coloquei isso no livro, mas assim, eu tenho uma planilha que deve ter umas 5.000 linhas de itens de contrato. Isso eu aprendi lá atrás e fui planejando isso aí Será que o com chat GPT base. tá lendo essa planilha? Por isso que Ah, deve o estar, deve seu, estar. Não, o ali, seu ali bot essa tá... minha planilha nem precisa mais, porque você chega ali e pergunta assim, Aham. escreva 300 linhas de contrato com foco em tal, ele vai te entregar isso pronto. Mas assim, e eu fui aprendendo a fazer isso. Então, sempre quando eu vou contratar, dependendo do tipo de serviço, eu já tenho o tipo de serviço e quais os itens de contrato eu preciso que estejam no contrato. Então, para quem é meu fornecedor sabe o que eu estou falando, Uhum. tem alguns contratos que tem lá 1.000 linhas de uma planilha. Uhum. E a pessoa, tipo assim, pira porque falou assim, não, você é louco. Cara, não dá para te atender isso tudo. Não, então vamos negociar Aham. aqui linha por Aham. linha. Mas o que eu falo é o seguinte, o SLA, os requisitos de contrato é para te proteger em algum momento que você precisar abrir o contrato. Mas na hora que Uhum. você faz a parceria, quando o parceiro é bom, você não precisa abrir contrato. Uhum. Né? Assim, muito difícil isso acontecer porque o cara tá ali para te atender. Uhum. E tem que ser ganha-ganha. Claro que Sim. você não vai abusar do seu fornecedor e tal. É ganha-ganha, mas isso eu aprendi e isso às vezes me tira de uma situação ruim. Que é, cara, não foi isso que a gente combinou. Não foi. Vamos abrir o contrato lá? Olha só o que tá escrito aqui, a linha Aham. tal. Você não leu, mas tá aqui. Que é realmente é uma planilha que é anexada ao contrato. Aham. Então isso me ajuda muito. E o que eu acho que ajuda muito mais, assim, de novo eu vou pegar nessa linha, é o monitoramento. Uhum. Não é só você ter o requisito do contrato, isso é importante, SLA é importante, SLO, KPIs, tudo isso é importante, mas o que adianta isso tudo se você não monitora a entrega, Uhum. se você não avalia a qualidade? Tem empresas que já estão num nível de maturidade maior, talvez tudo que eu estou falando aqui pode ser muito fácil para quem já trabalha isso no dia a dia. Aham. Então, não, o que eu estou falando aqui não são para essas pessoas. Mas tem empresa que, para você pagar a nota fiscal do mês, você precisa fazer uma avaliação do contrato. E aí tem Uhum. uma série de critérios. Uhum. Já tem isso no modelo da empresa, mas, cara, a maioria não tem. Não tem isso. E aí, às vezes, Então, eu tenho um atrasa, né? Uhum. modelinho no Excel que eu tenho todos os requisitos do contrato, já fala lá se atendeu, se não atendeu, e lá já aparece assim, quanto que eu tenho que pagar baseado na nota. Uhum. Vou pagar 76% da nota desse mês. Você não Uhum. atendeu isso, nem isso, nem isso. E é o justo. Se você me atendeu, eu te pago. Se você me atendeu proporcional, eu te pago proporcional. Não, bem interessante. E aí, nesse sentido, existe uma porcentagem hoje, tipo assim, de quantas, sei lá, empresas que estão fazendo outsourcing, não estão fazendo Ah, outsourcing, você tem uma ideia disso não aí? tenho nem ideia. Mas é uma tendência que você enxerga Ah, que não, não é sem praticamente. volta. Não, isso já foi sem volta há 10 anos atrás. Então, Aham. assim, hoje você já faz. E eu acredito que 99% você, por exemplo, você usa uma estrutura em nuvem. Uhum. Querendo ou não, você já está É um fazendo um tipo outsourcing, de né? outsourcing que é Uhum. de infraestrutura de nuvem, né? E assim por diante. Então, assim, eu acho que a maioria das empresas já fazem isso, seja ela pequena, média ou grande empresa, né? De alguma forma, ela tem algum processo terceirizado de segurança da informação. Não, puxa, muito legal. Pedro, cara, a gente podia ficar aqui, acho que 5 horas falando do assunto, né? Mas eu queria aproveitar aqui, né? Agradecer aqui. Carol, cadê o nosso presente pro
pro Pedro. Ó, que Vem aqui, legal. Carol, que a gente, né? Porque o Beto Jamaica não pode aparecer no... Obrigado, Carol. Viu? É pra abrir, não? É, Né? pode abrir aí, Pode porque... abrir? Ó. É, porque... Então vamos lá, pessoal. Depois eu vou contar a história desse... Surpresa aqui. Caramba. Ó. Aí sim, hein? Desse... Caramba. Obrigado, pessoal. E uma curiosidade, né? Esse vinho aí, ele é de uma Ó. das empresas... Ali, ó. Meu amigo ele vai dar um zoom. Beto Jamaica, tu dá um zoom aqui nessa parte aqui, viu? Porque esse vinho aqui, ele é especial. Conta aí. Ele é da Arnaud Bouet, não sei se eu pronunciei, se meu francês está correto, Caramba. mas assim, é de uma vinícola que pertence ao nosso investidor também, que é a Two É Future. mesmo? É. Que legal. Então, a Two Future, que é o nosso investidor, tem diversos negócios e um deles é essa vinícola. Caramba, Né? que privilégio, hein? Ter um investidor que tem uma vinícola. Então assim, é bem interessante. Inclusive, a gente, agora, né, Carol, final do ano a gente vai fazer de novo um wine tasting, então fica aí, tipo, já o convite, então a gente vai fazer aí um convite a várias pessoas para poderem conhecer o nosso escritório aqui de São Paulo, lá na Faria Lima. Não, e compartilha que nós vamos com privilegiar. certeza, vai ser bem legal. Obrigado, viu, beleza? gente, pelo carinho e pelo presente. Eu gosto de vinho. Você gosta de vinho? Como um bom Ó, português, né? eu gosto vou de te um falar. vinho ali do vinho do Porto. Ali no Porto tem bons vinhos. Eu vou te falar, esse vinho, ele muda os seus padrões, viu? É? Então, assim, Então- então você vai gostar. Não, o problema é esse, né? Depois você sobe a régua, você não quer, você não esse- quer diminuir, Esse né? Tanto que no dia do wine tasting teve lá no escritório, eu tava falando, né, e tudo mais, então assim, não tive tempo de beber. Quando eu fui beber, tipo, já tava no Já final. acabou. Aí eu falei, puxa, então, eu falei, não, próximo, eu falei que eu não vou mais falar, vou ficar eu degustando lá. Mas, Pedro, né, se quiser deixar aí seus, né, encerramentos, os últimos recados aí pro pessoal. Não, tá bom. Assim, obrigado de novo pelo carinho, pelo convite. Para mim é um privilégio estar lançando o livro aqui com vocês. Espero que o pessoal goste, né, do livro. De novo, assim, o meu objetivo aqui não é defender ideologia nenhuma, é só compartilhar conhecimento com quem quer aprender, né, e que ele seja aplicado no dia a dia. Estou à disposição também, todo mundo sabe o meu contato aí no LinkedIn e obrigado de novo, né. Eu que agradeço. Pode colocar teu LinkedIn na Claro, descrição do pode. canal, então, Claro Beto que Jamaica, pode. por favor, tem que colocar isso aí também lá no descrição lá do episódio, tá ok? Pedro, muito obrigado mais uma Obrigado de vez. novo, gente. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Muito bom, né? Vocês estarem aqui acompanhando mais um episódio. Fiquem atentos, a gente está aí, tem um monte de gente legal, né? Para aproveitar aqui e agradecer a Amanda, que trabalha com a gente, Amanda Pinto, que, né, através dela que a gente Amanda, conseguiu, abraço para né, essa disponibilidade tua. E a Amanda preparou uns toques, uma lista muito legal de gente que a gente vai trazer. Então, pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do O Que da Questão.